Pessoal, eu tenho uma pesquisa de fevereiro deste ano de 2020 em que sustenta o slide anterior em relação à gestão de pessoas, em relação ao cuidado que as pessoas precisam ter. Então, essa pesquisa ela fez a seguinte pergunta, né, dessa entidade chamada Great Place to Work, em relação aí às expectativas dos funcionários em relação à sua chefia. Nessa pesquisa foram ouvidas centenas de empresas e olha só quais foram as respostas dos funcionários em relação às expectativas que ele tem junto à sua liderança, junto ao seu gestor, junto ao seu supervisor, junto ao seu coordenador. O primeiro ponto, que é a expectativa dos funcionários, é em relação a reconhecimento. As pessoas esperam que elas sejam reconhecidas no dia a dia, né? E muitas vezes um reconhecimento sincero e genuíno é um muito obrigado, você fez um bom trabalho. Eu tenho observado a sua constância em relação ao resultado que você está atingindo. Um reconhecimento público, muitas vezes, que você reúne a equipe e destaca aquela pessoa perante todo mundo. Então, esse reconhecimento, desde o mais simples até os demais, é muito importante. Está aqui o primeiro ponto de expectativa em relação aos funcionários para com o seu gestor. O segundo ponto é elas esperam que a sua liderança as desenvolva, né, que ensine a elas como ser um melhor funcionário, tanto na parte técnica como na parte comportamental. Então, o segundo ponto é a expectativa em relação ao quê? Ao desenvolvimento de pessoas. O terceiro ponto aqui, até o segundo, né? Um pouquinho diferente, está um pouquinho a mais desse que eu acabei de falar, que é o desenvolvimento, é em relação ao feedback. Elas esperam um feedback, elas esperam receber um retorno de como a chefia vê o trabalho delas. Quais são os pontos fortes que essa pessoa tem? Quais são os pontos que ela precisa desenvolver? Então, o terceiro ponto importante aqui é a expectativa do retorno do chefe em relação ao trabalho dela, que a gente chama de feedback. Então, é necessário que haja um feedback regular. O quarto ponto que a gente acabou de falar em relação à gestão de pessoas, elas esperam que o gestor tenha um cuidado em relação ao que ela está fazendo, né? Que tenha um cuidado, que tenha uma atenção em relação ao que ela esteja fazendo no seu dia a dia, né? E um quinto ponto é ela espera do seu gestor uma comunicação clara, aberta, né? Ela quer ser envolvida em relação aos objetivos, por que aqueles objetivos são importantes, elas querem participar. Então, esse processo de comunicação, essa troca de informações é muito importante. Então, está aqui 5 pontos que sustentam o slide anterior quanto à importância da gestão de pessoas. Quando faço uma boa gestão de pessoas, eu levo em consideração esses 5 pontos que pela pesquisa Great Place to Work destacou sobre os funcionários em cima das empresas, em cima da chefia, da liderança da empresa. E tem mais um detalhe importante, pessoal, nessa pesquisa. Olha só que interessante, né? Uma outra entidade chamada Gallup, ela chegou à conclusão que uma boa parte dos gestores, né, ou seja, 70% dos líderes que atuam nas empresas hoje, eles não estão preparados para a gestão de pessoas. Eles não estão preparados para fazer uma boa gestão da sua área. E faz com que a empresa, bem como ele, perca realmente muito resultado, muito dinheiro em relação a isso. Então, essa pesquisa destaca o seguinte: a grande verdade é que os gestores chegam despreparados para cumprir a sua função. Em uma pesquisa com mais de 2,5 milhões de gestores, gerente, supervisor, diretor, líder, encarregado, coordenador, monitor, todos esses são gestores, estão aqui. Em 195 países, a Gallup mostrou que 70% desses líderes não estão preparados para cumprir a sua função, gerando um prejuízo de mais de 300 bilhões de dólares na economia globalmente, né? Então,
Aqui dá para perceber que quando essas entidades começam a fazer uma pesquisa em relação à satisfação dos funcionários, existe uma lacuna muito grande, né? Isso impede que os resultados sejam alcançados de uma maneira mais tranquila, sem estresse e duradoura, para que a empresa possa sobreviver não só no presente como no futuro. Então esse é um ponto central do conteúdo de hoje, que tem a ver diretamente com a motivação da equipe.